Olá! Olha, o corpo humano é fascinante, né? E quando a gente fala de prazer, então, nossa, quanta coisa para explorar. Hoje, o nosso mergulho é num tema super rico, o orgasmo feminino. A gente está se baseando num material bem legal de YouTube, um vídeo do canal Daniel Coriolano, Ei Doutor, que fala exatamente disso. A ideia aqui é a gente destrinchar, sabe? Olhar para os aspectos biológicos, psicológicos, tudo que essa fonte traz sobre essa experiência. Ok, então, vamos nessa. Bom, para começar, um ponto que o vídeo já joga na mesa é a diversidade. Tipo, não tem um jeito só, né? O orgasmo feminino pode acontecer por estímulo no clitóris, que talvez seja o mais falado, mas também vaginal, ou até em outras áreas, tipo mamilos. Essa variedade toda já mostra o quão complexo o assunto é. Sem dúvida nenhuma. E falando em estímulo, o clitóris bom, ele é a peça-chave mesmo. A fonte ressalta muito a densidade de nervos ali, é a maior concentração no corpo todo. Mas o que é fascinante aqui, que a fonte detalha bem, é que o clitóris é muito mais do que a gente vê por fora. Ele tem toda uma estrutura interna, eh, com pernas, bulbos, que meio que abraçam a vagina por dentro, sabe? E esse tecido todo é erétil, quer dizer, ele enche de sangue na excitação, expande, fica mais sensível. Entender essa anatomia interna toda é crucial para sacar a intensidade e amplitude do prazer. Nossa, isso muda a perspectiva, né? Pensar no clitóris como essa estrutura interna. Uau! E a fonte fala também daqueles relatos de orgasmos ligados a outras áreas, né? O tal do ponto G Isso, descrito como uma área mais sensível à pressão para algumas mulheres. ou até o colo do útero. E tem uma coisa curiosa que o vídeo levanta: a conexão neural. Tipo, estimular os mamilos pode ativar a mesma regiãozinha lá no cérebro que o estímulo genital ativaria. Bem interessante. Exato. E durante a excitação em si, a gente vê o corpo todo respondendo, né? Aumento do fluxo de sangue lá na área genital. Sim, a respiração fica mais rápida, o coração acelera. Aqui é onde fica realmente interessante. Essas mudanças todas preparando para o clímax. E o ápice, o orgasmo mesmo, ele tem manifestações físicas bem claras, que a fonte descreve. Acontece aquelas contrações, sabe? Rítmicas, nos músculos da vagina, do útero, do ânus. A duração varia. Tem também a lubrificação vaginal, que é todo um processo, né? Começa com sinais hormonais, os lábios incham um pouco. E um detalhe que a fonte comenta é a possibilidade de algumas mulheres expelirem fluidos no orgasmo. É uma mistura de secreções, não é ejaculação como a masculina, com esperma. É diferente. Entendi. E se conectarmos isso ao quadro geral, bom, a fonte lembra que fatores como hormônios ou fases da vida como gravidez, menopausa, claro que influenciam a resposta sexual. Mas o vídeo deixa muito claro que não é só biologia, né? A coisa vai bem mais fundo, entra total na parte psicológica e emocional, sentir segurança, amor no relacionamento, o nível de estresse do dia a dia, a saúde mental, a física. Tudo isso interfere com certeza. O material até cita como experiências do passado, tipo, sei lá, abuso ou mesmo abortos, e até crenças, né? Crenças religiosas, culturais sobre sexo, podem criar bloqueios ou facilitar o prazer. Exatamente. Mente e corpo ali, ó, totalmente conectados nessa hora. E tem uma característica que a fonte destaca, que diferencia bastante da resposta masculina mais comum, que é a capacidade que muitas mulheres têm de ter múltiplos orgasmos, um atrás do outro, sem precisar daquele tempo de espera, o período refratário. Ah, sim. Isso só reforça, né, a singularidade, a complexidade e a capacidade incrível do corpo feminino para o prazer, como está lá no material. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças que a fonte deu. Significa que o orgasmo feminino é uma experiência, assim, muito pessoal e com muitas facetas. É biológico e psicológico junto. Um mosaico mesmo. Pontos importantes que a gente tirou: a anatomia do clitóris, que é super complexa e central, a variedade enorme de estímulos e respostas, e o peso gigante dos fatores emocionais, do relacionamento, do contexto todo. É uma ótima síntese. E essa capacidade para múltiplos orgasmos que a gente falou é só mais um exemplo dessa complexidade toda que a fonte explora na resposta feminina. É realmente única. E para a gente fechar, fica uma reflexão, baseada só no que a fonte trouxe mesmo. Se essa experiência tão influenciada assim pela cabeça, pelas emoções, pelo relacionamento, muito além da pura biologia,
Será que entender isso melhor não poderia, talvez, enriquecer a conversa sobre intimidade e até a própria forma como a gente vive isso no relacionamentos? Fica aí para pensar. Valeu por ter ficado até o final, espero que você tenha gostado do vídeo. Realize sua inscrição no canal, deixe o like, compartilhe com sua rede de contatos e considere clicar em Seja Membro e assim se tornar patrocinador do canal, receber conteúdos de uma forma antecipada e ainda conteúdos extras que não ficam disponíveis para o público geral. Aqui Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra no próximo, inclusive, ó, nesse aqui que tá aparecendo, ó, só clicar e assistir.